noite. Vamos ver se conecta aí com o Souto. Fernanda, conterrânea inteligente. Grande José Carlos Souto, boa meu amigo. Noite. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Que legal, que legal. Souto, primeiramente, queria te agradecer aí o convite. A gente sabe horário, como é que é. 9 horas da noite, depois de colocar as crias aqui para dormir. Eu que agradeço. Honra é toda minha. E assim, eu acho que Souto é um cara que dispensa apresentações. Eu vou querer escutar o background dele, mas já vou dizer que é um cara que, além de eu respeitar profundamente como profissional, é um sujeito que me impressiona como homem, pelo caráter, pela dignidade, pela hombritude. Então, é muito legal ter você aqui comigo nesse primeiro episódio aí do Em Evidências com o Dr. José Neto. Obrigado, Neto. E mais uma vez, a honra é toda minha. E as palavras aí são recíprocas, e você sabe. Souto, conta um pouquinho para a turma qual que é o seu background, sua formação, e depois eu vou explicar um pouquinho para o pessoal qual que é a ideia desse projeto Em Evidência com o Dr. José Neto. Bom, para quem não me conhece, eu sou médico, formado em 1993 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante a faculdade eu tive sempre um interesse grande em pesquisa. Por um bom tempo eu imaginava que eu seria pesquisador. Não imaginava que eu faria medicina clínica, muito menos cirurgia. E na faculdade a gente vai sendo exposto às diferentes áreas, e aí eu desenvolvi um interesse pela cirurgia. Meu pai é urologista, então eu já tinha esse estímulo para seguir depois dessa especialidade. Eu fiz 2 anos de residência de cirurgia geral e depois 2 anos de residência de urologia. No entanto, o interesse pela pesquisa sempre permaneceu. Eu acabei depois indo para os Estados Unidos fazer um fellow de 1 ano aí em pesquisa básica com oncologia em biologia molecular. Balancei um pouco sobre ficar lá, acabei desistindo, voltando para o Brasil. Fiz depois um mestrado na mesma área, mas acabei seguindo para a área assistencial, enfim, medicina de consultório. Mas o meu contato com o assunto nutrição começou mesmo em 2011, por acaso, depois que eu entrei em contato através de uma entrevista, de um podcast com o Gary Taubes e o seu livro Por que Engordamos, que eu acho que é um livro que todo mundo que está nos ouvindo aí e nunca leu, vale muito a leitura. Por que Engordamos, de Gary Taubes. E uma vez tendo entrado em contato com aquilo que me chamou a atenção por ser muito diferente do que nós aprendemos, do pouco que nós aprendemos na faculdade sobre nutrição, mas ao mesmo tempo Taubes é um cara que ele dá muita importância para a evidência. Se vocês lerem o livro dele, vocês vão ver ali que o tempo todo ele traça o diferencial entre um estudo observacional, entre um experimento, entre um ensaio clínico, e chama atenção para as limitações, para os vieses, tudo isso que quem está fazendo aí o curso do Neto está cansado de ouvir, os diferentes vieses. E foi isso que me cativou no trabalho do Taubes. Quer dizer, qualquer um pode dizer qualquer coisa e falar alguma coisa diferente daquilo que a gente aprendeu. Por que eu fui dar atenção para o Taubes? Porque ele estava embasando as suas afirmações em evidências. E aí me surgiu aquela necessidade de expor isso para o público, e aí eu comecei a escrever um blog onde eu colocava primeiro os meus pensamentos sobre o trabalho do próprio Taubes, e depois eu comecei a resumir artigos, escrever meus pensamentos ali, e nunca imaginei que isso aí ia ser lido, mas acabou viralizando, pelo menos o Neto leu. Souto, tem muita gente aqui que deve estar chegando e talvez não me conheça. Eu sou clínico e nefrologista, tive uma formação toda aqui em Belo Horizonte na UFMG,
não tive esse lastro tão grande com a pesquisa científica quanto você, e na verdade fui me interessar basicamente pela aplicação prática da pesquisa científica, quando eu já estava indo para o meu segundo ano da residência de nefro. O Fernando Lucas, que me apresentou isso, e outras coisas, inclusive a Low Carb, está até assistindo essa live. Falou que seria imperdível. Oh, legal. E a ideia de te trazer aqui é porque eu gosto da saúde baseada em evidência aplicada à prática clínica. E a gente divide muito bem o que o pesquisador faz e o que o médico de consultório, o nutricionista que está com seu paciente, o educador físico, ele faz junto com seu cliente, com seu paciente. Muita gente não sabe, mas o pai da saúde baseada em evidência diz que ela é o conjunto da evidência científica, da melhor evidência, da melhor forma criticamente lida, com a experiência do profissional, mais os valores e preferências do paciente. E é em cima disso que eu quis montar esse Em Evidência, trazer pessoas aqui que conseguem pegar essa teoria e aplicar na prática. E você faz isso de forma magistral. Me foi apresentado a Low Carb no momento que eu era diabético, e o Fernando, que já deu um palpite aqui, falou assim, não, lê esse cara. Eu falei, Fernando, eu vou ler um urologista que está escrevendo sobre nutrição. Você está de sacanagem. E acabou que era o Fernando, o cara que eu confiava, fui lá. Primeira postagem, 28 de fevereiro de 2014. Ana Maria Braga, Palio. Eu falei, cara, onde eu fui chegar? Mas aí eu falei, não, vou dar uma chance. E comecei a ler, li copiosamente seu blog. E ao final eu falei, sério que eu vou acreditar nesse cara? Não. Fui fazer a minha pesquisa e vi que aquilo ali tinha um puta de um lastro científico que já estava claro nas suas postagens, mas que o senso comum e o preconceito de estar vindo de um urologista me fazia desconfiar. Eu queria saber, Souto, como é que isso de ter descoberto o Gary Taubes, ter descoberto a Low Carb, como que isso impactou num primeiro momento na sua vida, e depois como é que você começou a trazer isso para o seu dia a dia, nos seus colegas, pacientes, até chegar nesse tsunami que a gente chegou hoje. Neto, diferente de você, eu não tinha nenhum problema de saúde metabólico. Tinha sobrepeso, né? Mas sempre tive... eu não sei qual era a minha insulina na época eu não medi isso, mas os meus triglicerídeos eram baixos, o meu HDL era alto, minha pressão era normal. Tá? Glicemia normal, glicada normal, enfim, esses marcadores principais eu já tinha na época, estavam todos ok. E eu tinha um sobrepeso, era um IMC de 29, quase 30, mas na realidade, para ser bem sincero, eu não estava preocupado com isso. Quando eu resolvi experimentar essa ideia da Low Carb, foi puramente por um interesse científico, quase que um desafio. Assim, eu vou ver se é verdade isso aí, porque né, faz sentido, ok, eu estou intelectualmente convencido, mas nossa, eu vou testar isso aí. E aí comecei a mudar minha alimentação e eu fui uma dessas pessoas, não é todo mundo que é assim, mas eu fui um dos que teve uma resposta muito rápida, muito grande. Em 3 meses eu já tinha perdido 15 quilos. Né? E era uma coisa que todo mundo percebia, perguntava o que estava acontecendo, e tinha que comprar calça nova. Né? Então, assim, e ao mesmo tempo uma sensação de bem-estar, de energia, tá certo? Mudou muito, como muitos do que estão nos ouvindo e já testaram têm essa mesma experiência. Por algum tempo eu resisti a falar sobre isso no meu consultório, porque eu não tinha nenhuma experiência com isso, né? Afinal, eu já tinha vários anos de urologia, que era aquilo que eu sabia atender. Né? E, no entanto, existia uma barreira da língua, né? Eu dizia para os pacientes, olha só, se eu recomendar um livro, você lê? Leio. Mas aí o livro era em inglês, o livro do Taubes não tinha sido traduzido ainda. Né? E aí eu fui ver em português, não tinha quase nada. Foi um dos motivos que 8 meses depois eu resolvi começar a escrever o blog. Mas o porquê que demorou tantos meses? Eu tinha receio do julgamento dos colegas. Né? Então eu ficava pensando o que os meus colegas de turma vão pensar se virem eu falando sobre nutrição. Você vai dizer, enlouqueceu. Né?
Então, eu pensei muito, e por isso que as postagens têm um cuidado muito grande com a citação da fonte, com os links para o estudo original, de modo que eu pensava, se um colega meu ler isso aqui, ele vai ter a chance de conferir o estudo e ver que não saiu da minha cabeça, que aquilo ali tem uma origem. Então, eu, por casualidade, hoje atendi uma paciente que eu havia atendido em 2011. E foi uma das primeiras pacientes que eu anotei na ficha, assim, que eu recomendei fazer low carb. Né? Bom, ela não fez, aí ela voltou diabética agora, ela não era na época. Né? E aí hoje eu peguei um papel, desenhei o que era resistência à insulina, como essa resistência vai piorando com ganho de peso com o passar dos anos, que ela ainda tinha uma insulina de 36, portanto o pâncreas dela ainda funcionava bem, e ela podia, então, reverter isso com um estilo de vida, mas que eu não queria vê-la daqui mais uns anos, já com deficiência de insulina no pâncreas, tendo que usar insulina injetável, que ela estava no momento em que ela podia reverter. Então, quer dizer, impactou, para responder a sua pergunta, muito, porque hoje em dia, esse tipo de paciente perfaz a maioria dos pacientes que eu atendo. Gente que vem buscar ajuda com situações metabólicas de resistência à insulina, sobrepeso, diabetes. Então, mudou a minha vida pessoal e mudou tremendamente o meu trabalho de consultório. E mudou para melhor, que eu acho que é uma coisa que deve ter acontecido com o seu trabalho de consultório também, né? Sem dúvida. Eu não sei se você tem essa percepção, mas a medicina ela é brilhante para tratar doenças agudas, mas ela é pífia para tratar doenças crônicas. Então, não para de crescer, os números estão aí, diabetes, hipertensão, obesidade, esteatose hepática, isso, o vulto disso é absurdo. 2/3 das pessoas que estão em diálise hoje comigo estão ali por causa de hipertensão e diabetes, a grande maioria com síndrome metabólica instalada. E mesmo os glomerulopatas, que são a terceira causa de doença renal crônica, estão ali, vários deles, como coadjuvante com a síndrome metabólica. Souto, essa transição do sujeito que estava ali até com medo de demonstrar aquilo que estava aprendendo, para virar essa referência que você é hoje, inclusive a ponto de já estar ensinando para outros profissionais através do curso, que eu inclusive estou como aluno lá, do diabetes, junto com o grande Rodrigo Bomeni. Qual que foi a ideia sua de montar esse curso e como é que foi essa passagem, desde que você descobriu o tema até você chegar assim, olha, eu tenho uma bandeira, eu tenho a ABLC, eu tenho o curso, eu tenho que contar isso para o mundo. Eu acho que a maioria das pessoas que tem uma experiência pessoal de transformação, e que é o caso de quase todos nós, quando adotamos esse estilo de vida, a gente tem uma fase evangelizadora. Né? Aquela fase onde a gente incomoda os amigos, incomoda os parentes, fica cuidando do que os outros colocam no prato. Né? E, então, logo você percebe que essa coisa um a um não vai muito longe. Né? A gente precisa expandir, se a gente realmente quer que isso tenha um impacto, precisa contar para mais gente. Então a ideia do blog foi essa, vamos contar para mais gente, mas no início de uma forma muito tímida. Eu não tinha Instagram naquela época, era Facebook. Né? Eu tinha o meu Facebook pessoal e eu não falava do meu blog no Facebook. Porque eu tinha, como eu disse, um certo receio, assim, nossa, todos os meus amigos médicos estão ali, vão ver que eu estou escrevendo sobre isso, o que vão pensar. Então o blog teve um crescimento vegetativo, né? Simplesmente pessoas iam indicando umas para as outras. E aí eu me lembro quando começou de uma hora para outra a aparecer um monte de perguntas. E aí eu me dei conta que o número de acessos estava crescendo, que as pessoas estavam comentando nas postagens, perguntando, falando das suas experiências. Né? E então, quando eu vi, Neto, a coisa tinha crescido para uma proporção que eu nunca tinha imaginado. Né? A ideia do curso surgiu, né, de uma conversa minha com o Bomeni, né? A ideia partiu mais dele até do que de mim, por uma observação muito interessante que ele fez, que é assim, olha, a nossa consulta, que originalmente, que nem a minha consulta urológica, durava o quê? 20 minutos, certo? Hoje, uma consulta para conversar, que nem essa paciente de hoje, diabética, sobre low carb, leva de 1 hora a 1 hora e meia.
né? E porque a gente conversa muito, vê as características da pessoa, vê os exames, vê como é que ela encara a mudança de estilo de vida. Tem que ensinar a fisiopatologia, né? Não é só dizer toma esse remédio. Não. O que é resistência à insulina? O que é síndrome metabólica? O que é diabetes tipo 2? Por que você vai melhorar comendo determinado alimento em detrimento de outro? Isso leva tempo. E aí nós chegamos à conclusão que 1h30 é pouco, né? Que no fundo a gente precisa de muitas horas de educação para passar tudo que a gente gostaria para um paciente, mas além de ser inviável, também não seria proveitoso, porque depois de 1 hora e pouco, a pessoa já não fixa mais informação. E quanta gente que daqui a pouco não tem como ir a São Paulo ou a Porto Alegre para consultar, né? E que está aí espalhado pelo Brasil, mas que poderia se beneficiar dessas informações. Então, foi uma das ideias. A outra ideia foi voltado para os profissionais de saúde, né? Então, médicos, nutricionistas especialmente, que muitos dos que estão fazendo essa primeira turma do curso são nutricionistas e comentam, nossa, nunca ouvi falar sobre esse determinado conceito na faculdade. Pô, esse nós nunca aprendemos, né? Então, a ideia do curso é um desafio tentar ser útil tanto para o paciente, para o diabético, mas também para o profissional de saúde. Então, ele tem que ser suficientemente simples para ser entendido, mas suficientemente complexo para agregar alguma coisa para o profissional. É um equilíbrio que não é fácil. Eu vejo muito, você, Bomeni, que foi citado, como médicos tipicamente assistencialistas. A gente é o usuário da saúde baseada em evidência. A gente palestrou muito Brasil afora aí os últimos anos, e eu tenho certeza que a minha percepção e a sua de que a formação alicerçal em saúde baseada em evidência, em conceitos básicos, do tipo desfecho clínico, desfecho substituto, ensaio clínico, estudo observacional, que é algo que a gente repete loucamente nas nossas redes sociais, nos nossos textos e por aí vai, e eu acho que aos pouquinhos as pessoas estão entendendo a importância disso. Você teve essa dificuldade na sua caminhada ao, por exemplo, começar a assumir que vai atender um paciente ali no consultório e ver um colega jogando pedra e muitas das vezes sem ter o mínimo de alicerce científico para fazer isso? Eu até vou dizer, Neto, que eu estava tão receoso no início desse tipo de coisa que eu me surpreendi que a receptividade foi melhor que eu esperava, sabe? Eu estava tão pessimista nisso aí que, sim, eu sei que há críticas, tem alguns dos críticos que eu conheço pelo nome aí na internet, mas são pessoas isoladas, tá certo? A maioria... eu vou contar para vocês uma história. Quando eu fiz teve a festa de 25 anos de formado, eu fui lá e era a primeira dessas festas de formatura desde que eu tinha começado com blog, já tinha ganhado alguma notoriedade por esse tipo de coisa, e eu pensei, nossa, como é que eu vou encarar meus colegas, né? E muitos colegas vieram cumprimentar, né? Um colega cardiologista, me lembro até hoje, ele disse assim, olha, eu acho sensacional isso que você está fazendo e gostaria de saber como é que eu posso encaminhar pacientes, porque ele disse assim, eu sou cardiologista e não entendo nada de nutrição, mas se eu mandar para nutricionista é pior do que eu, palavras dele, né? Assim, ele não entende nada de nutrição, mas ele não estava falando mal das nutricionistas, mas a nutricionista típica, com a formação que tem, repetindo aquela história da pirâmide alimentar, etc., sim, é pior do que não mandar para ninguém, né? Então, eu achei legal porque eu achei que justamente esse colega, que era um cardiologista com uma formação assim bem técnica, tradicional, teria críticas para me dizer. E não, então eu acho que se a gente trabalhar sempre deixando muito claro isso que você falou, né? Quer dizer, que nós estamos baseados em boa metodologia, mostrar os estudos, explicar que aquilo ali é um experimento que tem um nível de evidência melhor do que um estudo observacional, salientar as deficiências, os vieses dos estudos inadequados. Eu acho que isso nos blinda bastante, sabe? Eu não cheguei a ter
pelo menos não tanto, possivelmente pelas costas, tá certo? Mas assim, de frente eu não tive muita crítica dos colegas, né? E esses que criticam na internet, bom, esses aí usam a estratégia muitas vezes até como uma forma de eles ganharem notoriedade, né? Tão bloqueados. Eu acho que a hora que a gente pega o conjunto das evidências, especificamente do low carb, não tem muita dúvida de que o conjunto das evidências ela é muito mais favorável do que a tradicional dieta low fat. Isso é um fato, eu acho que é incontestável. Mas certamente você vai ter pacientes que chegam ao seu consultório às vezes fazendo low fat que deu certo, Sim. ou um paciente que é um vegano estrito e que deu certo. Como é que você trata essas individualidades? Até porque eu acho que existe uma certa polarização do tipo, eu sou low carb, eu sou low fat, eu sou vegano, eu sou carnívoro. E eu acho que no final das contas a gente precisava chegar e falar assim, vamos todo mundo pró-saúde e os indivíduos são um pouquinho diferentes e vamos tratá-los conforme essa individualidade? Sem dúvida. Eu primeiro acho que você colocou muito bem. Se uma estratégia está dando certo, não cabe a nós julgar e querer mudar uma estratégia que está funcionando, né? Então eu já tive sim pacientes que fizeram. Aliás, hoje ainda, um paciente me comentou uma história que ele tinha feito uma determinada estratégia de dieta que eu nunca tinha ouvido falar, com a qual ele perdeu 30 quilos. Né? Era uma estratégia que não podia misturar determinados carboidratos, ou então se ia comer gordura não podia açúcar, se ia comer açúcar não podia gordura, enfim. Era um negócio meio diferente, com algumas características que faziam sentido, outras nem tanto. O fato é que ele teve sucesso com aquilo ali, e eu disse para ele, olha, eu acho que aquilo que está funcionando você tem que manter. Eu acho que essa polarização das dietas ela tem muito a ver com o fato de que por muito tempo a gente teve que defender a abordagem low carb com unhas e dentes contra críticas irracionais e basicamente críticas baseadas em preconceito, como você falou. Né? Então aí a necessidade da defesa, como eu já falei algumas vezes, até escrevi uma vez, a gente não precisa fazer uma defesa forte da dieta mediterrânea, ela já é a queridinha da maioria dos profissionais de saúde. Né? Então, por que eu não falo tanto da Mediterrânea? Bem, porque não precisa. Né? Agora, a low carb ela tem que ser defendida porque ela pertence àquele grupo dos fracos e oprimidos. Nós temos que ser os advogados. Não porque ela seja a única estratégia saudável, não porque ela seja necessariamente a melhor. Para algumas pessoas pode ser que outras sejam melhores, como no caso desse meu paciente de hoje. Né? Então, vamos pegar um exemplo que você falou, paciente vegetariano. Né? Isso volta e meia pinta nos nossos consultórios. Né? Eu não acho que eu não tenho que me meter muito na questão do vegetarianismo ético, né? Da pessoa que faz porque prefere que morra um mínimo de animais ou não quer que um animal seja morto para ela comer. Né? E aí a gente tenta o quê? Se é uma pessoa que tem resistência à insulina, gordura no fígado, síndrome metabólica, a gente vai dizer dentro daquelas opções, vamos diminuir açúcar, vamos diminuir farinha, vamos diminuir processados, né? E vamos nos focar nos alimentos com maior densidade nutricional que ela possa comer na sua dieta. Um vegetariano que pode comer ovos e laticínios, por exemplo, não é muito difícil adaptar uma estratégia de mais baixo carboidrato naquela situação. Souto, a gente, até agora, a gente vem fazendo um papel de divulgação de base científica, replicando dados alheios, né, fazendo uma análise crítica e tudo mais. A criação da ABLC, você acha que é um marco para nós no Brasil, dentro dessa linha da nutrição, começarmos a gerar evidências e gerarmos também conhecimento sobre a forma de diretrizes, ou mesmo algum tipo de pesquisa direto, cursos e por aí vai? Nossa, Neto, acho que isso é um dos sonhos iniciais da fundação. Né? A ABLC surgiu justamente pela necessidade de institucionalizar essa defesa desse estilo de vida, porque nós temos entidades que defendem outros tipos de estilo de vida. Você falou, por exemplo, vegetarianismo, existem entidades.
né? Nós temos aí as sociedades, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que foca mais numa abordagem low fat, e a low carb estava como uma coisa sendo defendida por indivíduos, pessoas físicas como nós, né? Faltava o quê? Um apoio institucional para divulgar ciência mais séria, estudos mais sérios, para tentar criar uma certificação, que ainda está engatinhando, mas vocês já encontram por aí produtos certificados da BLC, nos quais existe uma garantia de que o impacto na glicemia será mínimo. E sim, um dos objetivos que a gente ainda pretende botar em prática é tentar criar diretrizes para ajudar aqueles profissionais, porque até do ponto de vista legal, né, Neto, é interessante uma pessoa poder dizer, olha, eu estou baseando a minha conduta nessas diretrizes, baseadas em evidência, que foram publicadas pela ABLC. Porque eu, como penso desde o início, desde que a ABLC surgiu, uma entidade como Sociedade Brasileira de Cardiologia, as pessoas às vezes acham que isso é uma instituição oficial governamental. Não é, ela é uma associação, né? Então, ela tem a respeitabilidade que tem pelos membros que a compõem, pelo seu histórico, por aquilo que ela publica, né? Então, a BLC é muito jovem, mas as ambições são grandes nesse sentido. Conte comigo. Com certeza. Só deixa eu te mudar um pouquinho o nosso bate-papo. Evidência científica, visto sobre a visão de algumas pessoas, na verdade a saúde baseada em evidência, ela pode ser vista sob um ponto de vista negativo, de um viés da indústria farmacêutica. Inclusive tem um cara que eu sei que eu gosto, eu tenho certeza que você gosta muito, que é o Ioannidis, que é um meta-cientista que estuda muito esse background da ciência, e ele escreve uma carta aberta ao David Sackett, eu digo que é o avô da medicina baseada em evidência, dizendo que ela havia sido sequestrada. Qual que é o seu insight a respeito disso, hein? Sabe que é uma coisa tão complexa, né? Porque já seria complexo e difícil a saúde baseada em evidência se nós pudéssemos confiar na integridade científica de tudo aquilo que a gente lê, né? Ou seja, já tem sua complexidade entender os diferentes desenhos dos estudos, né? Entender a magnitude dos efeitos, o risco relativo, o risco absoluto, né? O estudo ele é crossover ou ele não é, sabe, tem cegamento, não tem. Mas aí nós estamos partindo do pressuposto de que o estudo não foi feito com nenhuma malícia, né? E nós sabemos que como a medicina baseada em evidência acabou sendo, como muito bem colocou Ioannidis, sequestrado por interesses da indústria. Para quem está nos ouvindo e não está familiarizado com isso, hoje a grande maioria desses grandes ensaios clínicos randomizados para lançamento de drogas são conduzidos pela indústria farmacêutica. E a indústria, portanto, desenha o estudo. E ao desenhar o estudo, ela maximiza a chance de mostrar que o seu remédio é bom. E existem formas capciosas de fazer isso, né? Vamos citar uma delas que é bem conhecida. Eu quero mostrar que um remédio novo é bom. Eu pego e comparo esse remédio novo na sua dose adequada com um remédio antigo numa dose baixa, né? E aí eu mostro que o meu remédio é melhor, mas ele não foi comparado com um comparador justo, que seria a dose adequada daquele remédio antigo, e sim com uma dose mais baixa. Quem não lê com muita atenção aquele estudo e não está à busca desse tipo de enganação, vai chegar à conclusão, olha, esse estudo demonstrou, é um ensaio clínico randomizado, tem um desenho para estabelecer causa e efeito, que trocar o remédio antigo pelo novo causa uma melhora. Sim, mas o que o estudo mostrou não foi isso, foi que tratar com um remédio novo numa dose adequada, quando comparado com o remédio antigo numa subdose, é melhor. Então, esse é um dos pequenos exemplos. Vamos pegar outro que também é muito comentado. Quem tem experiência de consultório com estatinas sabe que são muitos os pacientes que se queixam de dores musculares, tá? Mas quando você vai ver na literatura, se diz que é mais ou menos um caso a cada 10 mil que tem dores musculares, tá? Como pode isso? Como pode essa discrepância? A gente sabe que é mais do que isso.
Né? Então, o que acontece? Tem uma fase de run-in, né? Os pacientes que vão entrar no estudo, no ensaio clínico randomizado, conduzido pela indústria, eles passam o primeiro mês usando remédio, todo mundo, aí não tem placebo. Se alguém tiver efeitos colaterais, cai fora. Então só entra no estudo quem não tem efeitos colaterais. E aí no final do estudo você prova que seu remédio, além de ser eficaz, não tem efeitos colaterais. Claro, você excluiu todo mundo que tinha efeitos colaterais. Então, a parte da dificuldade, né, eu acho que essa frase é genial, ela resume, assim, a medicina baseada em evidência, infelizmente, foi sequestrada por interesses escusos, o que torna o curso que nem o seu, né, ainda mais importante, porque tem que ensinar primeiro a base da metodologia e depois explicar como que estão sacaneando aquilo que você aprendeu. Eu falei isso hoje, inclusive, se ruim com ela, pior sem ela. E eu gosto muito de usar um exemplo, eu uso isso inclusive no curso, que analisar um estudo científico, analisar o conjunto das evidências é mais ou menos igual ao concurso de vinhos. Eu não sei se você sabe, o concurso de vinhos, porque normalmente você vai tomar um vinho, você toma e fala, gostei. Mas no concurso é o contrário. Você parte de que o vinho tem 100 pontos. E você vai tirando pontos do vinho pelos defeitos. O que a gente tem que fazer numa evidência científica é justamente isso, é buscar problemas. E aí você sai de uma nota inicial, é um ensaio clínico, mas é um ensaio clínico que tem um viés absurdo de uso do placebo, na realidade, no uso do controle, em dose mais baixa ou em dose mais alta, e aí vai aparecer efeito colateral. Né? Então, existe uma série de artimanhas que devem ser levadas em conta, porque senão a gente acaba comendo gato por lebre, né? Não dá para ser ingênuo, porque o outro lado definitivamente não é. Né? Uma vez eu escrevi uma postagem e estava falando sobre justamente essa questão. Então eu começava aquela postagem colocando assim, olha, imagina que um vendedor de carro usado diz para você que esse carro ele é maravilhoso, ele nunca foi batido, ele pertenceu a uma única dona, que era uma viúva, que quase não dirigia. Basta olhar o velocímetro, tem apenas 10 mil quilômetros rodados. O carro tem 15 anos, mas ele só rodou 10 mil quilômetros. Quase ninguém acreditaria, né? Você ia pensar, bom, esse cara obviamente mexeu no velocímetro para botar para trás a quilometragem, o carro deve ter problema sim, eu vou levar no meu mecânico de confiança, tá? Para que ele confira, porque a gente parte do pressuposto que o vendedor tem o quê? Conflito de interesses. Ele tem um conflito no sentido de falsificar os dados, porque aquilo vai ser uma forma dele ganhar comissão ao vender o veículo. Tá certo? A gente sabe disso. O que a gente pede das pessoas é o quê? Esse mesmo nível de ceticismo quando aplicado para o resto. Né? Nós temos que pensar assim, o estudo patrocinado pela indústria, não é que todo vendedor de carro usado seja desonesto, não é que todo estudo patrocinado pela indústria seja desonesto, mas eu não posso esquecer dos conflitos de interesse, eu não posso ser ingênuo. E aí naquela postagem eu coloquei um estudo que fez uma meta-análise dos incontáveis ensaios clínicos randomizados de estatina, mas separou os resultados por estudos patrocinados pela indústria e estudos patrocinados por dinheiro público, tipo NIH, National Institute of Health. Tá? E os estudos patrocinados pela indústria tinham, eu posso estar errado, mas não por muito, eu acho que era 40 vezes mais chance de serem positivos nessa comparação. Né? Então, Solto caiu, deixa eu chamar ele de volta, né? Aguenta as pontas aí, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aí que eu tento colocar para ele. Deixa eu ver aqui se ele já me pediu para entrar. Opa. Ainda não. Estão gostando? Tá bem bacana, né? Conversa com esse cara é fora de sério. Souto é um sujeito que consegue transformar algo extremamente complexo em algo bem simples. Deixa eu ver aqui. Opa, ainda não pintou de novo. Gostei do hashtag Volta Solto. Ok.
Vamos lá, vamos aguardar. Enquanto isso eu vou conversando com vocês. Acho que isso tudo que foi comentado até agora só enriquece a nossa discussão e coloca a importância. Eu sinceramente eu acho que você não deveria ter um... Opa, tá entrando. Não deveria ter uma matéria saúde baseada em evidência. A gente deveria ter isso como alicerce de todo. Só que infelizmente não acontece. Opa, então aqui, hashtag volta solto. Eu vi. Mas você estava comentando, quer terminar seu não, o comentário era só assim, não que... E às vezes não é uma franca desonestidade no sentido de o pesquisador estar mentindo ou falsificando dados. Às vezes é só o desenho do estudo que por vezes foi feito por um estatístico contratado pela indústria e que sabia o que estava fazendo, e o pesquisador principal às vezes nem tem formação de MBL suficiente para sacar aquilo ali. É quando aquele estudo é publicado, aí vem o chato do Soto, do Neto e tal, e fazem a crítica, e talvez ali o cara se dê conta, nossa, nem tinha me dado conta. Então, às vezes não é desonestidade aquela de falsificação de dados, né? Então, não é muito fácil. Medicina baseada em evidências, como qualquer coisa, como, sei lá, tocar um instrumento, requer prática para a gente, né, ir ficando sem dúvida, sem dúvida. Soto, eu gosto muito de uma frase do William Osler, pai da medicina moderna, que diz que medicina é a arte da incerteza, a ciência da probabilidade. Eu acho que quando eu entendi profundamente essa frase, mudou minha maneira de ver o meu trato clínico e de enxergar que, na maior parte das vezes, a gente não tem preto e branco, a gente tem 50 tons de cinza. E que muitas vezes você vai fazer uma conduta que tem tudo para dar certo e ela vai dar errado, e que você tem certas condutas que tem tudo para dar errado e ela acaba dando certo. Como é que você lida com isso frente a frente com seu paciente naquela hora da famosa decisão compartilhada, que tem sido tão discutida atualmente, mas que muitas vezes é muito mais algo abstrato do que prático? Então, eu acho que a gente vai melhorando nisso à medida que a gente vai fazendo, e isso vai tornando a consulta médica uma coisa muito melhor, mais prazerosa para as duas partes, né? É você virar a tela do computador para o paciente e mostrar, olha aqui, ó, eu vou colocar os seus parâmetros numa calculadora de risco, vamos ver qual é o seu risco individual aqui e o quanto que tomar ou não tomar uma medicação poderia alterar, né? Vamos avaliar se, no seu caso, qual é o seu maior receio, né? Às vezes eu digo isso em palestra, eu digo, mesmo que você chegue à conclusão que uma determinada medicação vai reduzir em 1% o risco cardiovascular daquela pessoa, pode ser que para ela aquele 1% seja importante porque ela, enfim, perdeu o pai numa situação de uma morte súbita cardiovascular, e mesmo que a redução seja muito pequena, o sujeito prefere ser medicado. Eu acho que, como você disse, o Sackett coloca, né, as preferências do paciente também entram, mas para que o sujeito exerça essa decisão compartilhada, ele precisa estar informado, né? E essa informação tem que ser passada de uma forma que a pessoa possa entender. Então, falar em risco relativo, eu já coloquei isso em aula e digo sem medo de errar, eu acho que o risco relativo colocado assim pro paciente é uma forma de mentir com estatística, né? Porque se o sujeito não sabe o seu risco absoluto original, isso não tem nenhum significado. Aquele exemplo que a gente sempre dá em palestra, né? Se eu tenho um bilhete de loteria e agora, na semana que vem, eu compro 2 bilhetes, eu aumentei em 100% o meu risco de ganhar. Mas o meu risco de ganhar era minúsculo e ele continua minúsculo. Então, o absoluto é mais informativo, né? Então, a decisão compartilhada, ela passa por passar as informações para a pessoa de uma forma que ela possa entender, e aí deixar que a pessoa participe, que a pessoa inclusive diga, olha, eu prefiro ser medicado, ou eu prefiro não tomar remédios, eu prefiro fazer essa cirurgia, ou eu prefiro não fazer essa cirurgia. Vamos sair um pouquinho da alimentação, vamos falar um pouquinho da minha especialidade, tá? Câncer de próstata.
Às vezes a gente atende um homem de 60 anos que tem um PSA elevado, e nós não precisamos nem começar aqui na história do PSA, né, Neto? Mas assim, tem um Já estava PSA na minha lista de elevado. perguntas. Chegaremos lá, então. E aí faz a biópsia e veio lá um câncer de próstata bem inicial, bem no início, de um tipo pouco agressivo. Né? Como é que é a decisão compartilhada? A gente vai colocar para esse indivíduo qual é o risco dele fazer alguma coisa e qual o risco dele não fazer nada. Qual o benefício potencial dele fazer alguma coisa, qual o benefício potencial dele não fazer nada. Né? Então, não estamos mais em 2019 numa época de chegar, seu fulano, o senhor tem câncer de próstata, tem que operar, vou marcar para a semana que vem, ok? Não é assim. Seu fulano, essa doença que o senhor tem é inicial. O senhor tem 60 anos, tem uma expectativa de vida de pelo menos 20, 25, tá? Então essa doença pode vir a crescer e ser um problema lá adiante. Se nós tratarmos agora, nós vamos diminuir um pouquinho o risco de ter metástases e complicações no futuro. Porém, o senhor tem uma chance de ficar impotente, ficar incontinente, que são coisas importantes na qualidade de vida. Por outro lado, a gente pode operar e mesmo assim a doença voltar tempos depois. Então não é uma garantia 100% de cura. E se nós não fizermos nada, pode ser que a doença nunca cresça e o senhor morra de velho ou morra de qualquer outra coisa. Mas também a doença pode progredir. Então a gente explica isso, eu pego um papel, eu desenho. Né? E aí, essa é a decisão compartilhada, tá certo? A pessoa não é uma clínica veterinária, tá certo? O cãozinho não escolhe o que vai fazer, mas assim, a pessoa que está ali na frente é a vida dela, tá? Então ela tem que participar da decisão, seja para tomar um remédio, seja para fazer uma cirurgia, seja para o que for. Já que você tocou no assunto, voltando, né, a especialidade do Souto é a urologia, e eu falo que está faltando um mês para tanta programa de screening, tá? Não tem mesmo, não tem mais cor. E a gente está nas portas aí, estamos no Outubro Rosa, estamos caminhando aí para o Novembro Azul. Eu já conheço o que você pensa a respeito, mas queria que você falasse um pouquinho a respeito desses programas de screening, e principalmente o lado negativo, porque é vendido para a população que o screening universal é a solução de todos os problemas. E eu gosto muito de repetir, eu não sou contra screening, mas eu acho que a gente tem que tentar promover mais saúde ao invés de ficar procurando doença. Queria ser o seu ponto de vista. O que acontece? É uma dessas discussões polarizadas por pessoas que experimentaram o lado bom e o lado ruim do screening. Então vocês vão ver, muitas vezes, o sujeito que diz assim, eu fiz um rastreamento, identifiquei o câncer de próstata, fiz a minha cirurgia, estou curado, eu fui curado graças ao rastreamento. Se não tivesse feito o rastreamento, estaria aí com a doença e teria morrido. Tá? Bom, há uma série de problemas com esse discurso. Primeiro, porque será que se a pessoa não tivesse descoberto a doença, aquela doença realmente teria progredido? Nós sabemos que existe um número muito maior de homens que morrem com câncer de próstata do que aqueles que morrem do câncer de próstata. Mais ou menos 40% dos homens vão ter câncer de próstata histológico, se você procurar lá, fizer uma biópsia. Tá? Mas apenas 3% morrem de câncer de próstata. Então, essa diferença entre os 40% e os 3% é gente que tem doença que não quer progredir. Tá certo? Então, esse sujeito que fez a cirurgia, pode ser que ele tenha feito a cirurgia desnecessariamente. Ou pode ser que ele tenha feito a cirurgia e a doença volte e ele acabe morrendo da doença, mesmo tendo feito a cirurgia. Então, claro, aquele que fez, ele precisa convencer a si mesmo de que aquilo foi uma coisa que valeu. Por outro lado, existe sim situações de pessoas que têm um câncer de próstata mais agressivo e que só foram pegos pelo rastreamento. E que se o rastreamento não tivesse feito, de fato aquelas pessoas iriam lidar com as complicações das doenças, talvez morrer de uma doença que não era necessária. Quando a gente roda os números, a gente vê que o número de pessoas que a gente ajuda com rastreamento universal é proporcionalmente pequeno. Tá? E o número de pessoas
que precisam ser operadas e muitas vezes vão sofrer das consequências, no caso da próstata, da incontinência e da impotência, é um número muito maior do que aquele número de pessoas que efetivamente são salvas. Então é uma escolha de Sofia, não tem resposta certa, por isso que tem que ter decisão compartilhada no rastreamento também. Então o correto seria assim, Neto completou 40 anos, e o Neto vai no consultório do urologista, e o urologista assim, Neto, olha só, rastreamento pode lhe salvar, mas também pode lhe deixar de fraldas, sem necessidade. Tá? E aí, você quer fazer rastreamento? Sim ou não? Você não é obrigado. Eu não vou te expulsar do consultório se você não quiser fazer, eu vou respeitar. Aí o Neto diz assim, não, eu quero fazer, eu tenho horror da possibilidade de ter câncer, eu tive um parente que teve câncer de próstata, foi terrível, eu quero fazer qualquer coisa para ter isso aí. Eu corro sim o risco de ter as complicações, porque eu não quero ter essa doença do capeta. Né? Aí eu vou dizer para o Neto assim, tá bem, vamos fazer exame e rastreamento anual, certinho. Né? Mas pode vir outra pessoa que diz assim, olha só, eu prefiro rolar os dados e contar com a sorte de que a grande maioria dos homens, 97% dos homens vão morrer de outra coisa, que não isso. E eu acho que eu tenho uma chance grande de estar entre os 97, sabe o que mais? Não quer fazer esse exame nunca. Né? Tá bem, tá certo. As duas posições estão corretas. Né? Porque quem define isso não é o médico. E aí eu acho que o outubro rosa, o novembro azul e todas as cores do arco-íris, aí para meses de todos os anos, o grande problema é a simplificação excessiva da mensagem, a ideia de que se você não fizer o rastreamento, você é um irresponsável. Não. Você pode ser uma pessoa que não está fazendo rastreamento justamente porque você estudou e chegou à conclusão que para você não vale a pena. E você não é nenhum irresponsável. Tá? Então, eu não gosto dessa campanha feita de uma forma a ridicularizar quem não quer fazer, a estimular maciçamente pessoas que não têm a menor noção, porque não foram informadas numa consulta médica se aquilo é para elas ou não é. Eu já atendi paciente que tinha doença cardíaca grave, ou seja, cujo prognóstico da doença cardíaca não lhe dava 5 anos de vida, para fazer rastreamento de câncer de próstata. Né? Então, para quem não é da área, para situar, câncer de próstata é uma doença lenta, leva anos e anos para crescer. Tá? Então, não tem sentido um sujeito que tem uma expectativa de vida curta ficar rastreando uma doença que vai matá-lo em 15 anos. Né? Então, mas esse sujeito vai lá fazer rastreamento por quê? Porque disse no jornal que todo homem tem que fazer rastreamento, senão ele é um louco. Né? Estou falando do homem aqui, que é a minha especialidade, mas podia estar falando de mamografia, podia estar falando de outras coisas. Então, é um assunto complexo, não é que o rastreamento não tenha valor, e sem dúvida ele salva vidas, mas ele também prejudica vidas. Né? Então existe um risco-benefício que eu acho que as campanhas na televisão, no jornal, elas não entram nessa sutileza. Concordo plenamente contigo. Por falar em campanha, televisão, imprensa, como é que você vê a imprensa, principalmente eu estou falando aqui da imprensa nacional do ponto de vista de imprensa com algum lastro científico? Você vê simplesmente como replicando textos externos sem nenhum tipo de critério? Ou você vê gente séria fazendo um trabalho que agrega valor? Como é que você vê isso no nosso país? Eu acho que no nosso país isso está muito fraco. Eu vou até dar um exemplo que, assim, nesse assunto do câncer de próstata, tem um texto que o Neto já leu, eu já li, a gente circula, manda para as pessoas, que, me desculpa, eu não me recordo agora o nome do jornalista, ele é médico, é jornalista, o nome do texto é Novembro Cinza, foi publicado na Piauí poucos anos atrás. É um dos poucos exemplos que eu posso citar de bom jornalismo científico escrito na nossa língua, originalmente em português. Né? Mas, de uma forma geral, o que o pessoal faz é a replicação não crítica, a tradução simples daquilo que foi publicado em revistas e jornais americanos, e aí pinça algum especialista brasileiro para fazer um comentário,
e é mais ou menos como a nossa imprensa trata. E eu penso o seguinte, normalmente nós temos jornalistas especializados em muitas áreas, né? Então tem o sujeito que faz o jornalismo esportivo, que se você perguntar para ele qual era a escalação da seleção brasileira em 1975, ele tem na ponta da língua. O cara entende do assunto. Okay? Aí você tem a pessoa que faz a cobertura de moda, que sabe tudo sobre moda, tá certo? Conhece os diferentes estilos, o que estava na moda 3 anos atrás, e assim por diante. Quando chega no jornalismo científico, médico, a impressão que eu tenho é que dão para o estagiário. Né? Porque precisaria ser alguém com formação científica, de preferência alguém que tivesse feito um curso aí como o seu, tá? Alguém que soubesse, ao escrever um estudo, fazer já na reportagem a crítica. Porém, este é um estudo observacional, que não pode estabelecer causa e efeito. Há outros estudos que têm resultados diferentes e tal. Então, eu acho que está lamentável a situação. E a minha impressão é que... impressão não, a gente sabe como é, né? As redações têm que fechar pautas. E se o veículo é diário, seja um jornal ou mesmo um site, um portal, aquilo tem que ser ocupado. Então, muitas vezes, sai um novo estudo sem nenhuma relevância que as relações públicas de determinada universidade fizeram um press release, né? E aquilo é a oportunidade de preencher aquele horário que faltava no telejornal, ou é a oportunidade de preencher aquela coluna de variedades que faltava. Né? Então a coisa definitivamente não é levada com a seriedade que deveria, e por isso que às vezes os mesmos veículos publicam coisas completamente contraditórias na mesma semana, porque não é uma busca pela verdade, é uma necessidade de ocupar o espaço do veículo. Esse texto é do Olavo Amaral, que inclusive é Olavo Amaral. Sensacional, ele é médico e escritor. E Novembro Cinza é o nome, foi a melhor coisa que eu li sobre rastreamento de câncer de próstata, saiu na Piauí uns anos atrás, e é um exemplo de um bom texto em todos os sentidos. Bom texto porque bem escrito, bom texto porque ponderado, bom texto jornalístico porque entrevistou pessoas dos dois lados que concordavam e que eram contra o rastreamento, tá? E embasado, citando estudos científicos, citando os ensaios clínicos randomizados, ele cita lá, né, de rastreamento de câncer de próstata. Agora, eu ia dizer que posso contar nos dedos de uma mão, mas não precisa, dá para contar em um dedo. Né? É só esse. É o único que eu li, assim, que eu boto a mão no fogo e digo, nossa, que textão. Em português. É aquele que dá vontade de ter escrito, né? Queria eu ter escrito aquilo. Mas em inglês a gente lê muita coisa boa, em veículos grandes lá, a gente vê no New Yorker, no New York Times, no Washington Post, no Mother Jones. Tem boas revistas, bons jornais americanos que têm jornalistas especializados em ciência. Tem o Anahad O'Connor no New York Times, que escreve textos primorosos sobre cada estudo. Ele é um cara que tem formação em MBE. Ele é jornalista, mas ele tem formação. Ô Souto, a gente está caminhando aqui para o final, infelizmente, porque bater papo com você é sempre muito bom. Eu queria primeiro te agradecer, dizer que é sempre um prazer trocar experiência contigo. Eu tive o prazer de várias e várias vezes a gente estar encontrando, tá participando de eventos juntos. Eu digo que eu aprendo demais contigo em vários contextos. Sua disponibilidade, seu carisma e sua disposição em estar ajudando as pessoas é um negócio que tem que ser valorizado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do seu curso, do curso seu do Bomeni sobre diabetes, a solução. Ele é lançado periodicamente, ele é aberto, ele é contínuo. Quem tiver interesse, desse uma mensagem final aí para todos. E é isso aí. Muito obrigado. Neto, então assim, o curso ele é um curso voltado para diabéticos, né, mas também para profissionais de saúde que queiram aprender mais sobre diabetes e a abordagem baseada em estilo de vida. Não é só sobre alimentação, o curso cobre também a parte de diagnóstico de fisiopatologia, de tratamento, de medicação.
E ele é um curso que nós lançamos a primeira turma, que está em andamento. Ele não é contínuo, porque a gente dá uma atenção para essa turma, faz lives exclusivas para a turma, responde às perguntas dos comentários das pessoas dentro da plataforma do curso. Então, nós estamos planejando lançar uma nova edição do curso, provavelmente agora para novembro. Então, o pessoal fique atento aí, nós vamos divulgar no Instagram. Tá? Essa próxima turma, então, vai estar disponível aí para quem tiver interesse, e a gente deve anunciar. E desde já eu gostaria novamente de agradecer o convite, Neto. Sempre super bom bater papo com você, conversar sobre aquilo que a gente gosta. Podia ficar 2 horas aqui conversando. Fácil. E assim, agradecer as pessoas aí que acompanharam, um número altíssimo de gente assistindo, muita gente que trabalha pautada em ciência. Eu vi aí vários, Fernando Lucas, Janaína, Guilherme, o Eduardo, então, muita gente. Ficaria aqui muito tempo falando, tanta gente importante que prestigiou esse primeiro em evidência com o Dr. José Neto, que é uma ideia de estar trazendo pessoas aqui que realmente... Porque eu digo sempre, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência não pode ser uma matéria, ela tem que ser o alicerce de tudo. A gente tem que trabalhar em cima disso e tem que conhecer conceitos e ter poder crítico para aí sim poder julgar e falar, olha, isso aqui parece que está caminhando mais para esse lado, não parece que é para o outro. E eu acho que é dessa maneira, publicando e conversando a respeito, que a gente vai formar novos profissionais, inclusive as pessoas, né? O público leigo, ele precisa entender de conceitos básicos, porque só assim que Estudo em Rato vai parar de ser publicado em revista e receber um monte de clique. Perfeito, né? É isso aí. Souto, muito obrigado, valeu demais, e quero deixar avisado, essa live fica gravada aqui por 24 horas, depois nós vamos subi-la para o canal da SBE Academy, então quem não puder ver aqui no Instagram vai poder ver lá no YouTube. Grande abraço. Grande abraço. Até a próxima. Até lá. Valeu, meu amigo. Valeu. Tchau, tchau. Turma, grande abraço, muito obrigado a todos vocês, foi super bacana, foi muito prazeroso para mim. Eu espero que eu tenha conseguido trazer informações, tenha conseguido extrair um pouquinho desse poço de conhecimento, desse poço de generosidade que é esse meu amigo, que eu consigo dizer agora, José Carlos Souto. Fiquem com Deus, boa noite. Quinta-feira tem o projeto 717 da SBE, 7h17 da manhã. Eu trago alguma novidade aqui relacionada à saúde baseada em evidência e prática clínica. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.